Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês. Estou aqui para fazer a gravação com a correção aí da nossa avaliação 2, né, referente ao segundo período. Na verdade, é a primeira avaliação do segundo período, né? A gente vai fazer ainda a avaliação bimestral, né, agora nesse mês de junho. E aí eu aproveito para vocês visualizarem esse vídeo, porque os conteúdos são praticamente os mesmos, né? Deve ter um ou outro conteúdo que vai cair na bimestral, que não caiu nessa prova, mas a gente está fazendo aqui a revisão de sintaxe, né, da oração lá do oitavo ano. Então eu vou preencher o formulário como se eu fosse um aluno, e aí ao final da prova eu vou ter que tirar 10, né? Porque se eu tirar 10 o gabarito está correto. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai começar aqui. Opa, eu saí sem querer, vamos voltar para o formulário. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado. Espera aí, deixa eu só ir bem aqui no WhatsApp, que eu fechei sem querer o formulário, gente. Então, deixa eu ver aqui. Prova mensal, essa aqui. Sem querer eu fechei o formulário, ter que digitar de novo. Então, bora lá. Aqui é o meu e-mail. Acho que mais embaixo está o meu nome. Pois eu tá bem aqui já colocado. Então vamos lá, aqui com a primeira questão, né? Eu acredito que esteja embaralhado. Então aqui é o seguinte: assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência de predicados das orações abaixo. Então eu expliquei para vocês nas aulas que existem aí 3 tipos de predicado. O predicado verbal vai ter um núcleo, um verbo significativo, que vai expressar esse verbo, uma ação ou um fenômeno. O predicado nominal tem como núcleo um predicativo do sujeito, que é a qualidade, uma característica que eu atribuo ao sujeito. E o predicado verbo nominal ele vai ter 2 núcleos, um núcleo verbal e um predicativo, né, que pode ser tanto para o sujeito quanto para o objeto. Então aqui é o seguinte: soa um toque áspero de trompa. Deixa eu só pegar aqui a canetinha para fazer as marcações devidas, né? Então, soa um toque áspero de trompa. Aqui eu tenho o verbo soar, né? Se eu falo só soa, soa o quê, né? Então esse verbo aqui é um verbo transitivo. Ele vai ser um verbo transitivo direto, né? Porque vai expressar uma ação. E na verdade ele vai ser transitivo direto porque ele vai precisar de um objeto direto, né, que se liga a ele diretamente, sem preposição. Os estudantes saem das aulas cansados. Aqui eu tenho o verbo sair, quem sai, sai. Esse verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Eu tenho um núcleo verbal, porque esse verbo expressa ação, e eu tenho uma característica aqui para estudantes, né? Cansados é o predicativo do sujeito. Então esse predicado aqui é verbo nominal e esse predicado aqui ele é verbal. Esse aqui é verbal porque tem um núcleo verbal, que é um verbo significativo que expressa ação, e esse aqui é verbo nominal porque tem 2 núcleos, né? Ele tem um núcleo verbal e tem um núcleo nominal. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. Quem deixa, o verbo deixar aqui, deixava quem? Toda aquela dedicação deixava. Se eu falo só assim, não tem sentido, né? Então, esse verbo aqui é um verbo significativo, né? Toda aquela dedicação deixava. Deixava quem? Deixava o quê? Deixava essa pessoa aqui que está representada pelo O, que é um pronome, né? Esse aqui é o nosso objeto. Esse O bem aqui é o objeto desse verbo transitivo direto. Insensível é como essa pessoa se sentia, né, com aquela dedicação.
Então eu tenho um predicativo não do sujeito, mas do objeto. Até coloquei o S aqui, mas a verdade não é do sujeito, é do objeto, esse predicativo. Eu tenho dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então esse predicado também é verbo nominal. Em Iporanga existem belíssimas grutas. O verbo existir é um verbo que expressa ação. Nesse caso aqui, existem belíssimas grutas em Iporanga. Esse belíssimas aqui, ele é um adjunto adnominal, ele não é um predicativo não, viu? Porque se eu tirar esse belíssimas, eu poderia falar assim, ó, em Iporanga existem grutas, a oração continuaria com sentido. Essa característica aqui não é necessariamente das grutas, né? Eu até estou caracterizando, mas o que eu quero dizer para vocês é que o predicativo ele é essencial para o entendimento da frase. Tipo aqui, ó, os estudantes saem das aulas. Esse cansados aqui, ele qualifica estudantes, ele caracteriza estudantes. Ele é o núcleo nominal de estudantes, desse predicado no caso. Aqui não, né? Se eu tiro belíssimas, essa oração continua com sentido. Então esse predicado aqui é verbal, porque o verbo existir é um verbo transitivo. Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Então aqui eu tenho o verbo estava, que é um verbo de ligação. Cheios é predicativo do sujeito rios. Então aqui o predicado é só nominal. Eram sólidos e bons os móveis. Aqui está fora da ordem, né? Vocês podem perceber aí que o sujeito está para cá. Os móveis eram sólidos e bons. Aqui eu tenho o verbo de ligação. Tenho o sujeito e eu tenho aqui dois núcleos nominais para móveis, né? Predicativos do sujeito, esse predicado também é nominal. Então eu vou ter verbal, aqui verbal, aqui verbo nominal, aqui verbo nominal. Esse aqui só verbal, nominal, nominal, então vai ser a letra A, o nosso gabarito. Vou marcar aqui. Letra A. A próxima questão, na frase, querido, deixei seu café pronto na copa. Temos sujeito simples, interactante, sujeito composto, sujeito oculto, determinante, sujeito indeterminado ou oração sem sujeito. Querido, deixei, né? Aqui é o verbo. Quem deixou? Eu deixei. Então esse sujeito aqui é o quê? Sujeito oculto, né? Determinante. Ele pode ser aí determinado, por mais que ele não esteja aparecendo aparente, eu posso determinar, né? Ele é determinante do verbo. Então aqui no caso é a letra C, o nosso gabarito, viu, pessoal? Vamos avançar. Com relação aos tipos de predicado, marque a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo. É uma questão similar à primeira que nós fizemos aqui. Como as questões estão embaralhadas, provavelmente cada um teve uma primeira questão diferente da outra, né? Mas é similar a essa daqui, ó. Ele quer para classificar os predicados, né? Então vamos lá, mais uma vez revisando. Predicado nominal precisa de um núcleo nominal, que é um predicativo do sujeito. Predicado verbal precisa de um núcleo verbal, o verbo que expressa ação ou fenômeno natural. E o predicado verbo nominal é aquele que vai expressar, ele vai ter, na verdade, ele vai expressar tanto o estado do sujeito ou do objeto e vai ter também um verbo que vai expressar aí ação ou fenômeno. Então vamos lá. Primeiro, localizar os verbos fica mais fácil, né? Os alunos foram informados. Qual é o verbo aqui? Foram. Esse verbo, observem aqui, ó, os alunos foram informados da situação. Observem aqui.
esse verbo expressa o quê? Uma ação ou expressa um estado? Nesse caso aqui, esse verbo expressa uma ação, né? Porque informados aqui é um verbo que está no particípio. Aqui eu tenho uma locução verbal, na verdade, né? Foram informados, foram avisados, foram... como é que eu posso dizer? Foram citados, tudo aqui vai levar para esse particípio, né? Então aqui esse verbo expressa uma ação, é uma locução verbal que tem aqui, na verdade, né? Então aqui o verbo, essa locução verbal expressa a ação. Eu não tenho um predicativo para o sujeito. Então aqui, pessoal, esse predicado vai ser verbal, né? Porque só poderia ser verbo nominal se tivesse esse verbo mais uma qualidade para o sujeito alunos. A letra B, os candidatos saíram da sala confiantes. Aqui eu tenho o verbo sair, que expressa ação de sair, e eu tenho confiantes, que é uma característica do sujeito, né? Os candidatos. Quem saiu? Os candidatos. Então aqui eu tenho o predicativo do sujeito, e aqui eu tenho um verbo intransitivo, né? Porque quem sai, sai. Eu tenho dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito. Esse predicado aqui, ele vai ser verbo nominal. O professor parece despreocupado. O verbo parecer é um verbo de ligação. Despreocupado é uma característica do professor, que é o sujeito. Esse predicado aqui é só nominal, porque o verbo parecer é de ligação, não expressa ação. Então, a sequência é V, VN e N. Aqui, letra C. V, VN e N. Muito bem, marquemos a letra C e vamos avançar. Aqui apareceu meu nome porque o formulário saiu desse jeito, né? Às vezes aparece, né? Ele vai, como eu coloquei para embaralhar, é como se o nome fosse uma pergunta, né? Por isso que vem assim. Eu acredito que para alguns de vocês deve ter ficado desse jeito, mas não tem problema não. Então vamos aqui para a próxima questão. Temos agora a nossa próxima questão.